De filmes como A Mosca e A Ilha do Dr. Moreau, até clássicos modernos como Splice ou Dogman, o público do cinema parece não se cansar de um humano. Quando misturados a outros animais, esses monstros rendem ótimos enredos para a ficção científica. Durante o final do século XIX e início do século XX, um fascínio mundial pelos avanços científicos levou muitos daqueles do lado menos ético a fazerem a pergunta: por que não podemos criar homens macaco? E por menos ético queremos dizer Iosif Stalin. Não, é sério. Então hoje vamos investigar se a Rússia de Stalin realmente criou híbridos de humanos com chimpanzés. Mas antes de enlouquecermos, por que você não vai lá no botão de inscrever-se, depois desce até os comentários e nos diz sobre quais outros horrores históricos você quer ouvir? Ok? Na Rússia soviética, a casca de banana escorrega você... Você pode achar que já ouviu falar de todos os projetos secretos bizarros realizados pela Alemanha nazista. Mas, e as tentativas da Rússia de criar um exército superpoderoso de híbridos humano-macaco? Não, é sério, existia um programa de híbridos humano-macaco na Rússia soviética sob Joseph Stalin. Mas apesar de Stalin ser um dos maiores vilões da história, na verdade foi obra de um cientista soviético particularmente dedicado e perturbado. Então, graças a todos os avanços científicos da época, os séculos XIX e XX foram terreno fértil para experimentos selvagens e antiéticos. Assim que os politicamente e financeiramente poderosos tiveram a ideia da eugenia em suas cabeças, não perderam tempo em usar a ciência para subjugar e controlar ainda mais as populações. Mas homens macaco nunca estiveram no radar de Stalin. Na verdade, foi um cientista russo anterior chamado Ilya Ivanov, que realizou experimentos de cruzamento entre humanos e chimpanzés. Então, como o nome de Stalin entrou nessa história? Por causa de um único artigo científico escrito pelo cientista russo Kirill Rossianov, que atribuiu toda a ideia a ele? Revistas acadêmicas deveriam ser revisadas por pares e ter fontes legítimas. Isso fez a culpa de Stalin parecer plausível, mas nem seu nome, nem sua influência ou aprovação aparecem no artigo de Rossianov. Provavelmente, Stalin nem sabia desses experimentos e só leu sobre eles junto com todos no jornal. E para ser sincero, ele realmente não parece ser um vilão do tipo super macaco, super ursos. Talvez a história tenha sido popularizada por criacionistas do século XX para reforçar seus argumentos contra a evolução com essa narrativa sensacionalista. Portanto, o notório e celebrado vilão Iosif Stalin não foi o líder do projeto Homem-Macaco e provavelmente não teve nada a ver com isso. Então quem era Ilya Ivanov e o que diabos ele estava fazendo? Ilya Ivanov era um cientista russo altamente respeitado, com uma dedicação intensa a todos os maravilhosos novos avanços no mundo da ciência. Ele também era bem flexível quanto à parte ética do método científico. E não se preocupava muito em perguntar se algo realmente deveria ser feito só porque era tecnicamente possível. Ivanov dedicou grande parte da carreira ao trabalho com gado para aprimorar a criação de cavalos. Seus estudos e conquistas em inseminação artificial o tornaram um cientista renomado mundialmente, criando híbridos de animais de fazenda, como a mistura de zebra com burro, chamada de forma divertida de Z-Donkey. Mas, como evidenciado por suas palestras e escritos, Ivanov tinha um projeto de cientista louco que ele queria tentar desde pelo menos 1910. A possibilidade de criar um híbrido entre humano e macaco. Alguns anos após a Revolução Bolchevique de 1917, Ivanov pensou que o novo regime poderia estar disposto a financiar sua pesquisa. O plano inicial não era desenvolver um exército de super soldados cobertos de pelos, mas sim realizar procedimentos adicionais e de maior qualidade de inseminação artificial com o apoio do governo. O único obstáculo nos planos de Ivanov foi sua decisão controversa de incluir humanos em sua pesquisa. Isso fez com que poucas pessoas quisessem negociar com ele, recebendo pouco apoio, nenhum de Stalin. Apesar das preocupações, Ivanov participou de um prestigiado evento científico com cientistas renomados como Ivan Pavlov.
O projeto recebeu o equivalente a $10.000 da Comissão Financeira Soviética, o que deu a Ivanov a autorização para explorar as possibilidades de híbridos entre humanos e macacos em 1924. Você pode estar se perguntando como eles conseguiram apoio para experimentos tão insanos. Bem, muito disso tinha a ver com a relação deles com Charles. A teoria da evolução de Darwin incluía a relação próxima que chimpanzés e humanos tinham na árvore evolutiva. O pensamento de Ivanov era que ele poderia levar a teoria de Darwin um passo adiante, fornecendo o elo perdido na cadeia. Ivanov também buscava desacreditar e renegar completamente a religião, então um experimento bem-sucedido poderia potencialmente mostrar a superioridade da ciência sobre a religião, algo que os soviéticos estavam muito interessados em exibir. Mas o fracasso dele em produzir um híbrido homem-macaco só fortaleceria o argumento religioso, algo que Ivanov não podia aceitar então, em sua mente, era tudo ou nada. Com o novo financiamento em mãos, Ivanov e sua equipe começaram a trabalhar imediatamente em sua estação de pesquisa na Guiné Francesa em março de 1926. A ideia era que caçadores locais capturassem chimpanzés selvagens e os trouxessem de volta para os cientistas realizarem seus experimentos. A equipe acabou ficando com 3 chimpanzés fêmeas juvenis como cobaias, que foram inseminadas com esperma humano quando essa primeira rodada de testes falhou. Ivanov achou que deveria tentar o contrário, só que ele não queria perder tempo com coisas como consentimento informado. Então, sob o pretexto de um exame médico padrão, Ivanov teve a ideia de enganar mulheres locais para serem engravidadas com DNA de chimpanzé. Felizmente, o governador da Guiana Francesa rejeitou essa proposta imediatamente e, presumivelmente, expulsou Ivanov do seu escritório. Esse obstáculo forçou Ivanov a voltar à estaca zero. Na Rússia, ele continuou sem sucesso em enganar mulheres para participarem de seu experimento, então adotou um novo plano para criar seu híbrido de humano com macaco. 20 chimpanzés foram enviados da África para a Rússia para viver em uma creche soviética, mas apenas 4 sobreviveram à viagem de avião. Os chimpanzés restantes foram levados para uma região mais quente da URSS, onde Ivanov conseguiu convencer 5 mulheres locais a talvez se tornarem mães de um guerreiro híbrido entre espécies. Mas essa tentativa também falhou depois que os 4 chimpanzés restantes morreram pouco depois de chegarem à Rússia. Ok, o universo está tentando te dizer algo, Ilha. Quando os experimentos de Ivanov fracassaram em criar um híbrido humano-macaco, criacionistas e evangélicos do mundo todo comemoraram os resultados. Se Darwin dizia que humanos e chimpanzés eram quase iguais, por que não poderiam cruzar? Responde essa, Charlie. Os cristãos evangélicos da época estavam focados em invalidar a teoria de Darwin, e Ivanov estava ajudando muito nesse sentido. Foi isso que acabou popularizando a suposta ligação de Stalin com o exército soviético de homens macaco. Em parte porque isso desacreditava o darwinismo, mas principalmente porque era uma ótima forma de atacar Stalin. Nesse processo, qualquer ação que pudesse prejudicar a credibilidade dos soviéticos era feita com entusiasmo. Ivanov acabou esgotando todo o seu financiamento do governo. Mas, nessa época, o mundo científico já estava bem cansado da ideia de um híbrido entre humano e macaco. O nacionalismo crescente na Europa também mudou sensibilidades, levando líderes e cidadãos a explorar novas abordagens para a eugenia. De repente, a ideia de um homem macaco já não era tão atraente, se é que algum dia foi. A ascensão do partido nazista também enfraqueceu a ideologia do híbrido de macaco que havia sido popularizada anteriormente. A eugenia era uma discussão sobre os pais poderem otimizar os genes de seus filhos, potencialmente eliminando doenças ou até mesmo escolhendo a cor dos olhos. No entanto, a eugenia é uma pseudociência, principalmente associada ao racismo, e rapidamente evoluiu para regimes que a usaram como desculpa para eliminar populações consideradas inferiores. O conceito da raça ariana superior de Hitler logo substituiu a ideia sensacionalista de um guerreiro meio humano, meio macaco. Após a Segunda Guerra Mundial, a eugenia se tornou cientificamente e socialmente inaceitável.
Também chamado de charlatanismo, isso foi um grande golpe para o campo dos híbridos de chimpanzé e humano, do qual nunca se recuperou. Após a morte de Vladimir Lenin, em 1924, Stalin começou a consolidar seu poder na Rússia, eventualmente chegando ao topo em 1930. Naquela época, Stalin decidiu que uma boa e velha purga de intelectuais era necessária e começou pela comunidade científica. Primeiro, Ivanov foi preso e acusado de incitar um movimento contra-revolucionário, mas, na verdade, achamos que foi por causa daquela história dos macacos. Ele foi exilado para o Cazaquistão, onde morreu 2 anos depois, vítima de derrame. Seu velho amigo Pavlov chegou a escrever seu obituário, mas os projetos de Ivanov não continuaram após seu exílio. Isso é tudo que sabemos. Com o real mentor dos híbridos humano-macaco morto e enterrado. Você pode pensar que esse foi o fim de toda a ideia dos Humanzis. No entanto, as ideias de Ivanov não morreram com ele. Veja o caso incomum de Oliver, o chimpanzé, um dos chimpanzés mais parecidos com humanos já observados. Foram feitas alegações de que Oliver existia em algum lugar no espaço genético entre humanos e chimpanzés, o elo perdido às vezes associado ao pé grande. Se fosse verdade, isso daria alguma credibilidade involuntária às teorias de Ivanov. Além de ter uma aparência um pouco diferente, relatos indicavam que Oliver tinha 47 cromossomos, em oposição aos 48 normais que compõem o DNA de um chimpanzé. Isso o coloca muito mais próximo dos 46 cromossomos encontrados em humanos. Essas afirmações foram desmentidas após o teste de DNA de Oliver em 1996, quando os cientistas confirmaram a presença dos 48 cromossomos. Então Oliver era apenas um chimpanzé incomumente bonito ou obra de um cientista louco. Esses caras nunca ficam enterrados por muito tempo. E aí, o que acha? Gostaria de ver um híbrido de humano com macaco? Conta nos comentários e aproveita para ver outros vídeos do Weird History.